O ar dentro das celas estava pesado, denso com o cheiro de suor, medo e uma tensão que parecia poder ser tocada. Lá fora, o barulho de sirenes e gritos ia e vinha, como ondas numa maré alta que prometia uma tempestade. Dentro do Carandiru, cada detento sabia que algo grande e terrível estava prestes a acontecer. Os corredores escuros, que antes abrigavam conversas e o som abafado de rádios, agora estavam em um silêncio quase insuportável. Era o tipo de silêncio que antecede um desastre, onde cada nervo do corpo grita por uma fuga que não existe. De repente, o silêncio foi estraçalhado. Tiros. Não um ou dois, mas uma rajada incessante, seca e brutal, que vinha de todos os lados. O som ecoava pelas paredes de concreto, transformando o que já era um inferno em um pesadelo ainda mais real. Não havia tempo para pensar, apenas para reagir. Corpos caíam, uns empurrando os outros, numa tentativa desesperada de encontrar abrigo onde não havia. O chão, antes sujo, agora começava a ficar manchado de um vermelho escuro que se espalhava rapidamente. Era uma carnificina sem sentido, uma violência gratuita que parecia não ter fim. Eu via tudo aquilo, mas minha mente, por um instante, se recusou a processar. Não era medo o que eu sentia primeiro, e sim uma surpresa fria. Como aquilo podia estar acontecendo? Como podíamos ter chegado a esse ponto? A brutalidade da intervenção policial era chocante. Não havia aviso. Não havia negociação, apenas balas, gritos e a fúria de homens armados contra outros homens desarmados. O cheiro de pólvora começou a se misturar com o cheiro de sangue, criando uma atmosfera que parecia saída de um filme de terror. O que era para ser uma operação de controle se transformou em uma execução em massa. O barulho dos tiros parecia não parar. E cada disparo era um golpe na pouca esperança que ainda existia naquele lugar. O choque me paralisou. Me fez testemunhar a cena como se estivesse fora do meu corpo. A incompreensão do que estava acontecendo era maior do que qualquer instinto de autopreservação. Este lugar, que um dia foi sonhado como um modelo de ressocialização, um farol de esperança para aqueles que haviam se desviado, agora era um palco de morte e desespero. Uma ironia cruel e amarga que pesava sobre cada centímetro daquelas paredes. Quem sobreviveria a essa noite? E o que restaria de nós depois de tamanha barbárie? O futuro era incerto, nebuloso, e a única certeza era que o mundo jamais esqueceria o que aconteceu aqui. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Este lugar, que um dia foi sonhado como um modelo de ressocialização, um farol de esperança para aqueles que haviam se desviado, agora era um palco de morte e desespero. Uma ironia cruel e amarga que pesava sobre cada centímetro daquelas paredes. Quem sobreviveria a essa noite? E o que restaria de nós depois de tamanha barbárie? O futuro era incerto, nebuloso, e a única certeza era que o mundo jamais esqueceria o que aconteceu aqui. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender como se chegou a tamanha tragédia, é preciso voltar no tempo, para antes do caos, antes da superlotação sufocar qualquer vestígio de humanidade. O complexo penitenciário do Carandiru, em São Paulo, foi inaugurado em 1956. Naquela época, a ideia era que fosse um modelo, uma referência para o sistema carcerário do continente. Não era apenas uma prisão, mas um projeto ambicioso de ressocialização. O plano era que os detentos trabalhassem, aprendessem ofícios e voltassem à sociedade melhores do que entraram. Havia oficinas, escolas e até mesmo uma produção interna de bens que ajudava na manutenção do próprio complexo. Nos primeiros anos, o Carandiru tentou seguir essa premissa. As celas, embora simples, eram consideradas adequadas para a época.
A rotina era organizada. Trabalho durante o dia, estudo para quem quisesse e atividades que visavam a reintegração. Os agentes penitenciários, em sua maioria, ainda acreditavam na missão de ajudar na recuperação dos presos. Havia uma certa ordem, um respeito mútuo, que mesmo dentro dos limites de uma prisão, permitia um convívio menos tenso. Os detentos mais velhos contavam histórias de como a prisão funcionava, de como era possível, apesar das grades, ter um mínimo de dignidade. Era um tempo onde a superlotação ainda não era um problema gritante, e a estrutura física, projetada para um número específico de pessoas, conseguia dar conta. Mas essa fase não durou. Com o passar das décadas, a população carcerária de São Paulo cresceu exponencialmente. E o Carandiru, que era para ser um modelo, começou a receber mais e mais presos. A estrutura antes adequada começou a ruir sob o peso do excesso. O que era um lugar para alguns milhares, passou a abrigar dezenas de milhares. As celas, feitas para 1 ou 2, agora apertavam 5, 10, 15 homens. O espaço para trabalhar diminuiu, as escolas perderam professores, as oficinas ficaram sem material. A ideia de ressocialização foi sendo engolida pela necessidade de apenas conter os corpos. As tensões começaram a se acumular. Pequenos motins viraram parte da rotina. Brigas por espaço, por comida, por um lugar ao sol. A administração da prisão, sobrecarregada, perdeu o controle sobre o que acontecia nos pavilhões. As facções criminosas começaram a ganhar força, preenchendo o vácuo de poder deixado pelo Estado. O medo, que antes era dos carcereiros, passou a ser dos próprios detentos uns contra os outros. O respeito deu lugar à desconfiança. Os agentes penitenciários, antes com a missão de reabilitar, agora lutavam apenas para sobreviver a cada plantão. A desumanização era visível em cada rosto, em cada olhar. Os presos, antes indivíduos, tornaram-se números, massas anônimas empilhadas em corredores sujos. A esperança de um futuro, que um dia foi vendida com a ideia do Carandiru modelo, transformou-se em desespero e violência cotidiana. O que era para ser um lugar de recuperação virou um barril de pólvora, onde qualquer faísca poderia explodir em tragédia. E essa tragédia, como vimos no início, não demoraria a acontecer. As rachaduras emocionais e estruturais do Carandiru se aprofundavam a cada dia, preparando o palco para o que viria a ser um dos capítulos mais sombrios da história prisional brasileira. A escalada da violência atingiu seu ponto máximo naquele 2 de outubro de 1992. Uma briga entre detentos por causa de um jogo de futebol no Pavilhão 9, algo trivial para muitos, foi a faísca que acendeu o rastilho de pólvora que o Carandiru havia se tornado. A confusão rapidamente se espalhou, transformando-se em uma rebelião generalizada. O que começou como um desentendimento entre dois, logo envolveu centenas, e a situação saiu completamente do controle. Gritos, objetos sendo atirados, o barulho ensurdecedor de uma massa de homens revoltados. As tentativas de negociação, se é que existiram de fato, foram curtas e ineficazes. A decisão foi pela intervenção. Não uma intervenção para controlar, mas para aniquilar. A tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo adentrou o complexo com a ordem de restaurar a ordem a qualquer custo. O custo, como se viu, foi a vida. O massacre que se seguiu foi brutal e sem precedentes. Policiais armados com fuzis, pistolas e cacetetes invadiram os pavilhões, atirando sem distinção em detentos, muitos deles já rendidos ou escondidos em suas celas. O saldo foi catastrófico, 111 detentos mortos, a maioria executada a sangue frio. Os corpos foram empilhados, as celas ficaram marcadas com o sangue de homens que não tiveram chance. O mundo assistiu, chocado, a mais uma prova da barbárie que se escondia por trás dos muros das prisões brasileiras. A condenação internacional foi imediata e unânime.
Organizações de direitos humanos de todos os cantos do planeta denunciaram a chacina, exigindo justiça e responsabilização. A imagem do Carandiru, que já estava manchada, desmoronou de vez, tornando-se sinônimo de violência estatal e desrespeito aos direitos humanos. O massacre do Carandiru se tornou um marco sombrio na história do Brasil. As investigações foram lentas, arrastadas e os julgamentos ainda mais. Muitos policiais foram acusados e condenados em primeira instância, mas as sentenças foram anuladas, os processos prescreveram ou foram alvo de recursos que se estenderam por décadas. A lentidão da justiça e a impunidade foram um golpe para as famílias das vítimas e para a sociedade que clamava por respostas. O legado do massacre foi profundo, forçando uma reflexão sobre a política carcerária brasileira. A superlotação, a violência institucional, a falta de condições dignas para os presos, tudo isso veio à tona com uma força que não podia mais ser ignorada. A decisão de demolir o Carandiru, em 2002, foi um ato simbólico. Não se podia mais manter um lugar que representava tamanha dor e vergonha. A implosão daquele gigante de concreto, um dia símbolo de esperança, depois de caos, foi vista por muitos como o enterro de um passado trágico. No lugar do complexo, hoje existe o Parque da Juventude, um espaço de lazer e cultura, numa tentativa de apagar as memórias sombrias e construir um futuro diferente. Mas a memória do Carandiru persiste. Ela é um lembrete sombrio da falha do sistema, da desumanização que pode ocorrer quando a sociedade vira as costas para aqueles que estão atrás das grades. É um eco constante da necessidade urgente de humanidade, de respeito à vida e aos direitos, mesmo daqueles que cometeram crimes. O que aconteceu ali não pode ser esquecido para que jamais se repita. A história do Carandiru é uma ferida aberta, um alerta para que a justiça e a dignidade prevaleçam, sempre.